Bom dia, estamos chegando com o programa De Olho na Cidade, edição desta quinta-feira, hoje dia 3 de outubro. E a partir de agora, te convido para ficar conosco até as 1 da tarde, onde juntos iremos construir esse programa que todos os dias vai ao ar aqui pela TV Baiana. Obrigado para vocês que nos acompanham pelo nosso sinal terrestre, canal 6.1 HD. Aproveitando também, já dando aquele bom dia, as boas-vindas para você que nos acompanha pelo Instagram. Estamos também ao vivo, transmitindo aí nesta plataforma. Para a turma do Facebook, também muito obrigado para que acompanhe o nosso programa todos os dias. Pega o smartphone e estarei acompanhando a nossa programação. E a turma também que não perde um programa, uma edição pelo YouTube. Muito obrigado a todos vocês que têm na gente uma fonte de informação. Só para você não ficar meio assustado, hoje eu estou aqui na bancada, amanhã o Luiz Carlos Suíque estará de volta aqui, está com outras atividades, mas amanhã ele volta aqui para continuar no comando do programa De Olho na Cidade. E juntos vamos construir hoje esse programa desta quinta-feira. Aproveitando também, anunciando para você os nossos canais que você pode interagir conosco, conversar. Eu já falei no YouTube, no Facebook, no Instagram, que você também pode enviar mensagens para a gente, mas tem também o nosso WhatsApp. Anote aí caso você queira fazer alguma denúncia, queira participar do programa, da sugestão. Então anote aí, 99673-6715. Esse canal que a gente interage com você é um canal aberto para que você possa fazer suas denúncias e dizer o que é que acontece aí no seu bairro, na sua rua, onde você mora. Também você pode ligar para cá, bater um papo com a gente, 3565-1525. Você participa e ainda concorre a um par de ingressos da rede Cinemark. Estamos assistindo um filme maravilhoso. Aproveite, participe da nossa programação, dando e enviando mensagem pelo nosso WhatsApp. Também você participando ao vivo. O programa De Olho na Cidade continua fazendo a campanha, você que acompanha a gente todos os dias, sobre a garota Rayana, né, que mora lá na Nova Constituinte. Então você pode contribuir, pode participar, viu? Ajude a menina Rayana, você está vendo aí o banner, e para ajudar ela a reconstruir a casa, né? Daí oferecer a ela, né, melhores condições de vida, estrutura melhor, né, na casa. Eu estive por lá, inclusive fiz a matéria com ela. Fui lá em Nova Constituinte, acompanhei de perto o drama dessa garota. Ela sofre aí de um câncer raro, osteosarcoma, e ela está fazendo aí quimioterapia e precisa de um lar mais digno para morar com a família, os irmãos, a mãe dela. Inclusive, eu fui lá, entrevistei ela, entrevistei a mãe dela, os dois irmãos dela, a Maria e o Isaac, né? São menores que ela, nessa rua aí, onde as pessoas gostam muito dessa garota. Fui também na escola, né? Bati um papo lá com os professores, com os colegas dela, estão lá com muita saudade. Você está vendo essas imagens aí? Esse é o telhado da casa dela, está caindo, gente. Então tá aí, essa é a cama que ela e os irmãos dormem, esse é um quarto insalubre, uma situação muito difícil para quem está fazendo a quimioterapia. Então, participe com a doação, seja mais um solidário aí na campanha para a menina Rayana ter um lar mais digno, né? Você participa ainda e concorre a uma camisa do Esporte Clube Bahia com as 28 assinaturas dos jogadores do time tricolor, e entra aí no endereço e você vai visualizar aí, anote aí, olha, http://vaca.me/726690. Vou repetir de novo, http://vaca com K, viu? VAKA.me/726690. O Bahia, inclusive, deu essa camisa. Eu estava no dia lá, junto com o Luiz Carlos Suíque. Fomos recebidos pelo presidente tricolor, o Guilherme Belitani. Todos os jogadores do Bahia foram, assinaram, mandaram um beijo para ela. Inclusive Gregory, né, que vai falar hoje aqui no programa, ele que concedeu entrevista ontem, assinou aí para ela com alegria, mandou um beijo para ela. Então, se você que é torcedor do Bahia, você quer ajudar, quer contribuir com essa garota, né? Você fazer esse ato aí, solidariedade, esse ato cristão. Vamos aproveitar e vamos dar uma ajuda a essa menina Rayana. Tá aí a camisa do Bahia. Você que é torcedor do Bahia, ou você também que seja torcedor do Bahia, queira ajudar, mais uma vez, na tela aí aparecendo o endereço que você pode contribuir com essa causa, com esse ato de amor, com essa garota. Realmente muito difícil a situação dela.
E eu posso dizer isso porque eu estive lá, né? Eu participei, eu fiz a matéria especial aqui pela TV Baiana, no programa de Olho na Cidade, e pude ver de perto lá um cenário que essa garota vive. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Ela que passa por uma situação difícil, pré-adolescente, 14 anos, perdeu uma perna, mas essa menina, ela tem um espírito vencedor. Você está conversando com a menina que ela não se abala, ela encara as dificuldades como um grande aprendizado, né? Inclusive, ela disse que as dificuldades que ela tem de locomoção, ela tira como se fosse uma grande brincadeira. Então, ela tenta tirar o pior, ou o melhor das coisas ruins, né? É uma sobrevivente, não dá para sentar com ela, conversar e você sair do mesmo tamanho que você chegou. Olha que a gente tem vários problemas. Quando você chega e bate um papo com essa menina, você sai revigorado, você realmente tem a vontade de viver. E a vontade de viver dela e de somar é uma coisa realmente muito, muito grande. Mas vamos seguindo aqui com o programa de Olho na Cidade, vamos ajudar aí a Rayana. Estamos aí, levo fé, estamos aí apostando muito e acreditando que você vai participar aqui dessa nossa campanha. Daqui a pouquinho vamos falar de esporte aqui, vamos falar da dupla Bavi. O Vitória que joga hoje, enfrenta a equipe do Sport. O jogo será às 9h30 da noite, viu, torcedor rubro-negro? 9h30 da noite, o jogo será na Arena Fonte Nova. Depois desse jogo, o Vitória vai dar uma parada na Arena Fonte Nova, no jogo de terça-feira contra o Oeste. O rubro-negro vai enfrentar a equipe do Oeste lá no estádio do Barradão. Deu uma mudança aí de uma hora para outra e fica muito difícil, né? Até porque o apelo aí do torcedor do Vitória é muito chateado com a situação do time. O Geninho montou um time para hoje, tem algumas ausências. Baraca dificilmente joga hoje. O capitão da equipe rubro-negra vai enfrentar a equipe do Sport 9h30 da noite, Arena Fonte Nova, e a gente vai aguardar. Daqui a pouquinho vamos falar a respeito disso, sobre a situação do Vitória, a repercussão que teve aquele áudio de um suposto, deixar muito bem claro, um suposto dirigente do Vitória que fala da situação caótica que o clube está vivendo. Tentamos entrar em contato com a direção do Vitória, mas infelizmente não houve resposta até agora. Vamos falar do Bahia daqui a pouquinho. O tricolor que se prepara, joga na Arena Fonte Nova sábado, um jogo importante, 7 horas da noite. O Bahia pega o Atlético Paranaense. O tricolor vai se preparando. Gregory, né, que esse volante tricolor que veio do São Carlos, completa no sábado 100 jogos pelo Bahia. Ele vai falar direitinho tudo dessa trajetória que ele tem no time tricolor. E vamos dar uma passada também nos jogos de ontem da Série A do Campeonato Brasileiro, onde tivemos 2 jogos. A equipe do Atlético Mineiro perdeu em casa, tomou 2-1 para a equipe do Vasco. E vamos também ver a Chapecoense, que cada dia que passa se afunda, o gol diante da equipe do Corinthians, que acabou vencendo o jogo. Esse é assunto que a gente fala daqui a pouquinho. Mas agora, vamos abrir a janela, vamos lá para fora. Choveu ontem, hoje pela manhã também seguiu a mesma tendência, logo pela manhã, logo cedo. Mas vamos abrir a janela, vamos lá para fora, ver o que está acontecendo, o que a previsão do tempo prevê para hoje, para esta quinta-feira. Vamos lá para fora, vendo as imagens, olha lá o céu, viu? Abrindo a imagem aqui da federação, né? Onde estamos, você vê as imagens aí entre os prédios, essa selva de pedras, além lá o céu cinza, né? Junto com esse mazão característico aqui da nossa capital baiana, mas eu percebendo ali, né? As nuvens, tem muitas nuvens e segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o Instituto Brasileiro de Meteorologia, hoje segue, viu? Será nublado, parcialmente nublado, com chuva. Temperatura mínima chegando a 21 graus e a máxima 26 graus. Então você com ventos fracos e moderados soprando aí do leste, olha as imagens. E essa é uma estação de transição, né? Estamos na primavera, é uma estação de transição, o nosso hemisfério se aproxima agora mais do sol. E aí, obviamente, tem esse tempo, né? Chuva, e desde ontem chove na capital baiana. E essa é a tendência para o dia de hoje, segundo o Instituto Brasileiro de Meteorologia. Você vê aí as nuvens carregadas, né? Você as imagens entre o céu e essa selva de pedra, olha embaixo, né? As imagens. E choveu ontem, né? Eu ontem à tarde, choveu bastante em Salvador, teve um engarrafamento muito grande ali na Avenida CM, em virtude também, ali já engarrafado em virtude das obras. E ainda com a chuva, foi algo realmente que atrapalhou mais o trânsito. E a tendência é que hoje siga
como ontem, né? Mais uma vez repetindo a temperatura, 21 graus será a mínima e a máxima 26 graus. Para a capital, como a nossa, né? Gente que curte muito o sol, é frio. Para mim não é frio, né? Mas para muitos é frio pra caramba. Eu acho que não. Mais uma vez você está vendo aí as imagens. Salvador, além de tudo, mesmo acinzentada como está hoje, os baianos não estão muito acostumados, né, com o tempo assim, mas essa é a estação de transição. Tá aí, vamos seguir no programa de Olho na Cidade. Participe aqui com a gente, ligue, envie sua mensagem, né? Para você que está acompanhando a gente nas plataformas aí, pela Facebook, também você que acompanha a gente pelo YouTube, Instagram também, a turma aí que acompanha por esses aplicativos, e a turma também pelo WhatsApp. Pode enviar mensagem para cá, mais uma vez eu repetir, 996736715, você envia sua mensagem para cá e diz o que é que está acontecendo. Como é que tá a chuva? Choveu muito aí no seu bairro, onde você mora? Como é que está a situação, né? Quando chove em Salvador, em alguns pontos é um Deus nos acuda, né? Na região metropolitana choveu bastante, Lauro de Freitas choveu muito, Simões Filho, toda essa região muito banhada aqui pelo Oceano Atlântico, choveu bastante e a maré acabou dando um trabalho legal, viu? Vamos dando sequência aqui, vamos falar sobre limpeza, né? O processo de limpeza da água dos rios, uma matéria da TV Cultura, que é um exemplo importante, né? Já pensou se isso acabar sendo aplicado aí em todo o Brasil? A gente tem aqui vários rios, na realidade, Salvador sempre foi cortado pelos rios, foi a primeira capital do Brasil, e quando Tomé de Souza chegou aqui, você vê que alguns livros antigos falam sobre os rios que cortavam aqui a capital baiana, né? Que cortava aqui o rio Camurugipe, que é um rio importante, né? Que passa ali pelo Iguatemi, aí vai desaguar ali no Rio Vermelho, dentro de outros rios e fontes que hoje viraram verdadeiros esgotos a céu aberto, mas essa matéria da TV Cultura é um exemplo muito grande sobre a possibilidade da limpeza dos rios. Foi no Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologias Ambientais, no campus da USP de São Carlos, interior paulista, que o químico Michael Marchetti preparou sua tese de doutorado. Uma técnica para tratar a água com os chamados contaminantes emergentes. Fazem parte deles fármacos, agrotóxicos, agroquímicos, defensores, remédios, protetores solares, todos os compostos de uso pessoal que a gente está acostumado hoje em dia. Quais são os principais impactos dessas substâncias na água que a gente consome? São diversos os impactos. Eles vão desde impactos diretos à biota, à biologia marinha, e de água doce também, assim como aos seres humanos. Então, esses impactos vão desde problemas de reprodução de plantas até mesmo disfunções de sistemas endócrinos humanos. O pesquisador decidiu focar o estudo no tratamento de resíduos de remédios. A primeira parte do trabalho foi identificar quais os medicamentos mais consumidos no Brasil, que são analgésicos, anti-inflamatórios e remédios para combater a febre. Depois disso, os pesquisadores testaram um sistema de tratamento de água mais simples, de baixo custo e que pode sim complementar o já existente. O processo é relativamente simples, ele envolve praticamente ferro, água oxigenada e luz proveniente do LED. Ele começa com a produção de um composto à base de ferro, a partir de um sal de ferro, que vai servir como catalisador de uma reação em que a água oxigenada vai promover a transformação dos reagentes em outras substâncias e até mesmo a CO2 e água. A luz de LED ela fornece energia ao sistema. Então, ela ajuda a reação em termos energéticos, ela acelera a reação, ela promove a reação. A água oxigenada é realmente o reagente desse sistema. É a água oxigenada que vai produzir um radical que será capaz de atacar as moléculas e transformá-las no produto final. Michael conta que conseguiu degradar cerca de 95% dos resíduos. Os testes de toxicidade indicam que a água tratada por esta tecnologia é segura. O que nós temos que fazer agora são testes e ajustes para simular o que acontece nas estações que já estão operando, porque a ideia é que esse processo seja acoplado à estação e não substituinte.
Então, que esses testes sejam feitos para que a gente possa dar sequência à pesquisa. Tá aí, né, o que faz, né, 95%, tira esse 95% desses resíduos, e o cientista falou ferro, água oxigenada e luz de LED, né? A gente só espera que essa tecnologia, né, ainda faltam alguns testes, possa chegar na ponta, né, aqui pra gente que mora principalmente em regiões como Salvador, região metropolitana, onde nossos rios, né, viraram verdadeiros esgoto hoje a céu aberto, né? São esgotos a céu aberto em vários, você vê vários rios, né? O rio Ipitanga, o rio Joanes, Camurugipe, dentre outros rios que cortam aqui Salvador e região metropolitana, eram rios importantes, né? E hoje, infelizmente, virou esse esgoto. Tomara que seja uma tecnologia que chegue barata, de preferência que chegue barata, chegue na ponta, para que todos possam ter acesso, né? As prefeituras, o governo do estado, que possa ter aí um custo baixo, né? Já que ele falou que a base principal, o cientista, para tirar 95% dos resíduos da água, é o quê? Ferro, água oxigenada e luz de LED. Você está vendo aí ele fazendo a experiência no laboratório em São Paulo, em São Carlos. Em São Paulo a gente espera que isso chegue na ponta, chegue aqui o mais rápido possível. Há necessidade de alguns ajustes e que isso chegue mais rápido aqui para a gente, para a população poder ter acesso. Já pensou? Um sonho, né? Maravilhoso, a gente ter os nossos rios, né? Todos despoluídos, rios importantes que cortam Salvador, né? E você vê um esgoto. Já pensou se poder pegar essa água e beber? Eu lembro que lá em Camaçari disseram que iam somar água do rio Camaçari, uma época, né? Que inclusive leva o nome à cidade do rio Camaçari. Ipitanga, o rio Ipitanga também, que leva o nome lá da cidade de Lauro de Freitas, que corta, que faz o limite entre Salvador e Lauro de Freitas. E já pensou que hoje virou esse verdadeiro esgoto a céu aberto, esses rios? A gente espera que essa tecnologia chegue logo. Vamos seguindo aqui com o programa de Olho na Cidade, hoje quinta-feira, 3 de outubro, viu? O ano já foi embora. A partir de agora é contagem regressiva, prepara aí para comer o peru e também um panetone. Mas, para você que também está na espera do emprego, chegou a hora, quem sabe, o seu dia chegou, as oportunidades de emprego a partir de agora no Banco de Emprego, aqui no programa de Olho na Cidade. Uma vaga de estágio para técnico de edificações, necessário um ensino médio completo, cursando técnico de edificações, noções em Excel e elaboração de relatórios e AutoCAD. Bolsa mais benefícios. 2 vagas para auxiliar de limpeza, vaga para pessoa com deficiência, necessário um ensino médio completo com 3 meses de experiência, salário a combinar mais benefícios. Uma vaga para atendente de lanchonete, necessário um ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso ao bairro do Pelourinho, salário a combinar mais benefícios. Uma vaga para auxiliar de limpeza, necessário um ensino médio completo, 6 meses de experiência, fácil acesso ao bairro do Pelourinho, salário a combinar mais benefícios. Uma vaga para gerente geral em casa de repouso, necessário um ensino superior completo em administração, financeiro ou áreas afins, 6 meses de experiência, imprescindível experiência nas atividades administrativas e financeiras, desejável vivência em RH e atendimento ao público, salário a combinar mais benefícios. Uma vaga para fiscal operacional, necessário um ensino médio completo com 6 meses de experiência e habilitação categoria A e possui moto. É necessário experiência com supervisão de equipe e serviço externo. Salário R$ 1.420. 10 vagas para auxiliar de depósito. Vaga para pessoa com deficiência. Necessário ensino médio incompleto e não exige experiência. Salário a combinar mais benefícios. 4 vagas para operador de caixa. Vaga para pessoa com deficiência. É necessário ensino médio completo com 3 meses de experiência. Salário a combinar mais benefícios. 2 vagas para atendente de loja. Vaga para pessoa com deficiência. Necessário ensino médio completo, não exige experiência. Salário a combinar mais benefícios. 2 vagas para auxiliar de limpeza. Vaga também para pessoa com deficiência. Necessário ensino médio completo sem experiência. Salário a combinar mais benefícios.
benefícios. Uma vaga para mecânico de refrigeração, necessário em ensino médio completo, 6 meses de experiência, habilitação categoria AB e curso NR10 e NR35, salário combinar mais benefícios. E uma vaga para cozinheiro, vaga para pessoa com deficiência, necessário ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, salário R$ 1.672. Os interessados deverão comparecer a um dos postos do SIM, no comércio, na rua Miguel Calmon, número 506, edifício Ouro Preto, na Boca do Rio, rua Abelardo Andrade de Carvalho, número 141, anexo ao Colégio Imédia. É possível também ter acesso ao atendimento do SIM nas prefeituras Bairro, Centro, Brotas, Cabula, Cajazeiras, Cidade Baixa, Itapuã, Pau da Lima e Subúrbio Ilhas, levando originais da carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovantes de residência histórico escolar, além do número do PIS, PASEP ou NIS. O atendimento é feito das 7 da manhã às 5 horas da tarde, mediante distribuição de senhas, que são entregues a partir das 6h30 da manhã. Tá aí, né? Quem sabe se essa oportunidade agora de você voltar ao mercado de trabalho, né? O emprego hoje já caiu um pouquinho, mas ainda continua muito alto, né? São de torno de 12 milhões e meio desempregados no Brasil. Era mais alto, era 14, chegou a 14 milhões de desempregados, hoje diminuiu um pouquinho, quem sabe você aí possa ser de importante. Quer participar do programa de Olho na Cidade? 3565-1525, ligue, fale ao vivo e também pode enviar mensagem para cá, para o nosso WhatsApp, o 99673-6715. Tem um par de ingressos da Rede Cinemark para você assistir, são filmes maravilhosos que estão passando nessa Rede Cinemark. Eu vou pegar o meu e vou assistir, quem sabe hoje à tarde. Vamos dando sequência no programa de Olho na Cidade, a reforma da Previdência, um assunto que ainda rola muito. Passou lá na Câmara dos Deputados e chegou ao Senado. E ontem teve mais um movimento sendo aprovado do primeiro turno e também a reforma da Previdência dos militares. Foi um assunto discutido ontem, foi uma pauta importante de senadores que ontem no Senado Federal acabou movimentando, o burburinho danado, mas vamos ver direito o que foi que aconteceu ontem em Brasília. O Ministério da Defesa alega que os militares têm direito a benefícios diferentes, pois pela legislação não se aposentam, são reformados ou vão para a reserva, o que significa que continuam à disposição das Forças Armadas e podem ser reconvocados. Para ir para a reserva nas regras atuais, o tempo mínimo de serviço do militar ativo é de 30 anos. Além disso, a idade limite varia de 44 anos até 66, dependendo da patente. Com a reforma, o tempo mínimo de atividade passa para 35 anos e a idade limite para a reserva passaria a variar entre 50 e 70. Um levantamento do Tribunal de Contas da União revela que mais da metade dos militares deixam a ativa antes dos 50 anos de idade. Apenas 5% o fazem depois dos 55 anos. Se a pessoa vai viver até assim, os 70 e poucos, 80 anos, 80 e poucos anos, e ela se apresenta com 49, primeira medida que enfim, atenuaria o problema seria realmente se as pessoas continuassem trabalhando mais tempo. Segundo o Instituto Fiscal Independente do Senado Federal, a categoria militar corresponde a 22% da despesa e a 30% do déficit da Previdência. E ainda há a intenção de incluir na reforma dos militares a força policial dos estados. Na reforma, os militares propõem aumentar a alíquota de contribuição em 1 ponto percentual ao ano, até atingir 10,5% em 2022. Sem dúvida, a proposta de reforma dos militares é mais amena do que o que o governo propôs para o regime geral de trabalhadores e também para o regime próprio de servidores públicos. E esses argumentos que se utilizam normalmente para justificar a existência de uma previdência diferenciada para os militares, eu diria que são ótimos argumentos, são argumentos razoáveis e justos para justificar que eles tenham um tratamento diferenciado na ativa, mas não para dar um prêmio pós-aposentadoria. Então, assim, é como se a gente dissesse, não, eles sofrem enormemente enquanto estão trabalhando, mas depois vão ser recompensados. Então, melhor que tivessem um tratamento melhor enquanto estivessem na ativa, mas que não existisse nenhum tipo de distinção, porque toda distinção desse gênero acaba gerando privilégio, né? As regras para os militares brasileiros receberem seus benefícios previdenciários destoam e são mais generosas do que as normas em outros países, como os Estados Unidos e o Reino Unido.
Unido, onde eles nem recebem o benefício integral, segundo a análise de especialistas baseada no relatório do TCU, publicado em 2017. No sistema britânico, apesar da base de cálculo ser o soldo integral, como no Brasil, há uma idade mínima de 60 anos para a aposentadoria. Após 30 anos de serviço, o benefício será de 60% do salário, mais uma parcela complementar contributiva. Os militares nos Estados Unidos, por exemplo, após 30 anos de serviço, o benefício pago ao militar também vai representar 60% da remuneração. O que é diferente do Brasil é que ele sai com 100% do salário da ativa. Outro ponto que destoa é a pensão estendida às filhas e que não existe em nenhum lugar do mundo. Em 2001, a reforma de FHC acabou com esse benefício, mas manteve o direito das filhas de jovens oficiais que ainda estavam por nascer. Mais uma vez, o direito adquirido entra em cena para proteger privilégios. Temos a situação absurda onde a sociedade brasileira pode estar condenada a pagar uma pensão vitalícia para uma mulher, talvez até o fim deste século. A bancada a bancada militar também tem, né, intensificado, segundo eles, o militar não pode fazer greve. Né, isso tanto das Forças Armadas como das polícias, né? Militar também não pode fazer greve. Mas, procurado, o Ministério da Defesa acabou dando a versão sobre esse assunto. Sobre a pensão dada às filhas de militares, o Ministério lembra que foi criada uma regra de transição. E o projeto de reforma da Previdência dos militares prevê uma alíquota extraordinária de contribuição de 3% para as pensionistas. O Ministério também esclarece que a idade média de ingresso na reserva está na faixa dos 51 anos. Isso devido às exigências da atividade militar e à estrutura de carreira. O reservista deve estar apto fisicamente e em condições para o combate e a manutenção da paz. Dessa forma, não faz sentido estabelecer uma idade mínima para inatividade, correndo o risco do envelhecimento do efetivo sem condições operacionais. A nota acrescenta que aos militares das Forças Armadas não são garantidos vários direitos básicos de trabalhadores privados e servidores públicos. Eles não recebem hora extra, adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, FGTS e, acima de tudo, não fazem greve. O não pagamento desses direitos remuneratórios gera uma economia anual aos cofres públicos de mais de 24 bilhões de reais. Alguns contestam bastante, mas é verdade. O militar, ele não tem direito a hora extra, não tem direito a FGTS, não pode fazer greve. Uma série de questões tem que estar pronto o tempo todo, como a gente fala, full times, para as operações, né? Então, há uma diferença muito grande. Se você for comparar o militar do cidadão civil, há perdas também para os militares. A gente segue de uma visão sempre demonizando essa questão dos militares, mas se você for analisar o tempo de vida também do militar que vai para combate, né? A gente tem um número grande aí, eu não estou entrando na questão mas o militar também ele tem alguns situações difíceis. A exemplo, como a gente falou, hora extra, não tem direito, FGTS, enfim, várias questões que foram pontuadas aí na nota enviada pelo Ministério da Defesa. Vamos dando sequência ao programa De Olho na Cidade. Você vai com a gente aqui participando ao vivo. Algum problema no seu bairro, na sua rua? Como é que tá a chuva aí, hein, gente? Choveu um pouquinho aí ontem, hoje, já sabe, né? Quando chove é um problema seríssimo. Como é que tá a luz aí, a água? Como é que tá onde você vai para um lado, para o outro aí? Sua via aí de acesso para o trabalho tá ok? Então, aqui liga pra gente, fala ao vivo, então e manda imagens pra cá, pegue seu celular, faça uma imagem, fotografe, manda uma imagem pra gente, dizendo o que está acontecendo aí onde você mora. E faça conosco aqui esse programa de jornalismo comunitário, o programa De Olho na Cidade, sempre com a gente. Vamos dando sequência aqui com o programa De Olho na Cidade, estamos ao vivo agora, vamos bater um papo. Com quem é a produção mesmo? Vamos ver se a gente fala aí com um telespectador que está conosco agora ao vivo. Só queria saber o nome dele.
para a gente poder chamar e poder falar com ele ao vivo aqui no programa De Olho na Cidade. 3565-1525, você liga e participa. Vamos falar agora com o presidente do Conselho de quê, produção? Só aguardando a informação aqui para ver o que a gente vai falar ao vivo, participando aqui no programa De Olho na Cidade, que liga para cá, esse espaço que a gente abre aqui para a comunidade, viu? Você vai ligando, vai participando aqui com a gente. Já tem o nome aí da pessoa que vai falar ao vivo com a gente? Para a gente poder aí saber direito, para colocar ao vivo no aqui com o programa De Olho na Cidade, viu? Para você que gosta de esporte, prepare que daqui a pouquinho vamos falar da dupla Bavi, os gols de ontem pelo Campeonato Brasileiro e os jogos antecipados. Teve um jogo também importante ontem. Vamos fazer o seguinte, eu vou ao intervalo, volto daqui a pouquinho, vamos falar ao vivo também aqui com o telespectador, vamos falar do assunto também do esporte. E olha, viu, para você que gosta daquele cigarro eletrônico, tem um assunto importante para você que gosta de fumar esse tipo de cigarro, tá bom? Esse assunto a gente discute daqui a pouquinho. Vou ao intervalo, volto daqui a pouquinho no programa De Olho na Cidade. De Olho na Cidade. Apoio Quality São Salvador, Hotéis e Convenções. O seu tempo é muito precioso. Por isso, não o perca se estressando com certos serviços. Procure já uma empresa de terceirização como a Abril Soluções e Serviços. Somos a empresa certa, pois prestamos serviços de portaria, limpeza, manutenção de áreas verdes, táxi, fretamento e aluguel de veículos, entre outros. Aqui, buscamos maximizar o seu tempo através da terceirização de mão de obra e dos serviços. A qualidade de nossos trabalhos é resultado da nossa experiência. Queremos convidar você a conhecer a nova Oxal. Nosso propósito, visão de futuro e o que construímos nestes últimos anos. Atendendo alunos de todo o estado da Bahia, contamos com 2 campi, um na Federação e outro situado no bairro de Pituaçu, dentro de uma área de preservação com 30 hectares de Mata Atlântica. Desde 2014, estamos vivenciando uma profunda reestruturação com o objetivo de inserir a nova Oxal entre as melhores universidades privadas do mundo. Uma grande transformação que une tradição e inovação. Neste processo, já fizemos muito. Já inauguramos um novo prédio para os cursos de pós-graduação e lançamos um novo formato de pós, trazendo parcerias de universidades de todo o mundo. Desenvolvemos e entregamos o maior estúdio audiovisual do Norte e Nordeste. Presenteamos a cidade de Salvador com uma unidade de enfermagem que atende de forma gratuita a população. E já ampliamos os projetos de extensão da universidade para todas as áreas de conhecimento, consolidando cada vez mais nossa participação filantrópica e social no estado da Bahia. A partir do propósito de fazer o novo, sob o conceito de saber mais para fazer mais, estamos reestruturando toda a nossa grade curricular e construindo uma universidade mais aberta e colaborativa. Em parceria com o Google, estamos desenvolvendo novas metodologias de ensino e aprendizagem. E com a ajuda dos nossos alunos, construindo um modelo ideal de ensinar e aprender. Somos a nova Oxal, a universidade mais aberta ao novo que este novo mundo já viu. Nós não queremos apenas mudar com o mundo. Queremos mudar o mundo através do conhecimento, do trabalho, da amizade e do fazer. E isso é só o começo. E amanhã, quem sabe? O novo não para. Nova Oxal. Saber mais para fazer mais. Anuncie! Líder FM 96,5 713418 4306 3418 4300. E-mail atendimento liderfm@gmail.com. Líder FM 96,5. Anuncie aqui e seja número 1. Líder FM. Há 17 anos, o Grupo Alerta Pernambués promove dignidade às pessoas que se capacitam através dos cursos e oficinas de qualificação socioprofissional ofertados pela instituição em diversas áreas. O GAP, transformando vidas. Baiana.
De volta com o programa De Olho na Cidade até 1h da tarde. Estaremos juntos aqui atualizando com as principais informações. Hoje aqui na bancada, amanhã Luiz Carlos Suíque estará de volta e eu estarei nas ruas aí mais próximo de você, fazendo aqui o nosso jornalismo comunitário. Ligue, participe, 3565-1525, você fala ao vivo aqui com a gente ou envia mensagens para o nosso WhatsApp, o 99673-6715. Olha, daqui a pouquinho vamos falar com o Renildo Barbosa, ele que é o presidente do Conselho da Criança e do Adolescente. Terá votação esse final de semana dos conselhos tutelares, o quadriênio 2020-2023. Atenção, você fique atento, vários municípios irão acontecer essas eleições, em Salvador também. Então, fique atento, né? Você que tem de 16 anos, a partir de 16 anos, vai poder votar. Será de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Várias zonas eleitorais já estão programadas para receber você que vai votar. Então, participe. É importante a gente estar participando desse momento importante, democrático, da escolha dos conselheiros, né, tutelares que teremos aqui na capital baiana e também em outras cidades. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, como será essa votação, como é que você vai escolher o seu candidato, como é que pode aí as votações. Antigamente, né, houve mudanças. Antigamente, se eu não me engano, você poderia votar até em 5 pessoas, mas essa regra mudou a partir de agora, mas esse é o assunto que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então você fique atento para saber como votar e da importância que tem esse conselho, principalmente para a proteção de nossas crianças e adolescentes. Um avanço que tivemos nos últimos anos e é importante a participação de todos. É importante você saber quem você votou, porque que acontece algo, né, com as crianças, com adolescentes, onde você mora, você conheça algo nesse sentido. É uma forma de você estar próximo, participar, e você conhecendo o Conselho Tutelar, é uma forma de você estar mais próximo também e ajudando a combater alguns absurdos que acontecem na nossa sociedade. Quer participar do programa, quer ganhar um par de ingressos da Rede Cinemark, quer assistir um filme maravilhoso esse final de semana? Então não perca tempo, ligue para cá, participe aqui, envie sua mensagem, que a gente tem aqui um par de ingressos para você poder curtir aí, acompanhado, um filme maravilhoso da Rede Cinemark. Vamos falar em saúde agora, um assunto também muito importante, a questão dos fumantes. Mas não estou falando daquele fumante tradicional não, que já é um problema, né? Já é um problema você estar num local, a pessoa está fumando, é antissocial demais. Mas tem uma moda que pegou, principalmente as juventudes, adolescentes, o cigarro eletrônico, né? O dano que isso tem causado à população, as doenças pulmonares que tem crescido, há várias informações, né? Há vários fake news que a gente acompanha aí nas redes sociais falando sobre o cigarro eletrônico. Diz que não causa dano nenhum, engana-se. Então, para você que pratica isso, para você que acaba utilizando, né, o cigarro eletrônico, acompanhe essa reportagem, porque depois dela você vai pensar totalmente diferente. Inclusive você que conhece alguém que usa o cigarro eletrônico. Há um mês, o Pedro levou um susto. Fez uma operação de emergência por causa de uma pneumonia. Fumante desde a adolescência, ele decidiu dar fim até ao cigarro eletrônico comprado nos Estados Unidos um ano atrás por $80, pouco mais de R$300. O susto que eu passei há uns dias atrás foi realmente um marco na minha vida para uma mudança realmente de vida, para focar na minha saúde, alimentação e tudo mais. O cigarro eletrônico do Pedro é um dos mais vendidos. Funciona com cartuchos que carregam uma ampola de nicotina líquida e essências com sabores como menta. Não produz fumaça, só um vapor. O vaporizador, ou vaping, é moda entre os jovens americanos. Mas o surto de uma doença pulmonar misteriosa colocou o dispositivo na mira das autoridades de saúde. 6 pessoas morreram e outros 450 casos estão sendo investigados. O governo recomendou que os usuários parem imediatamente de usar o produto. A venda, a importação e as propagandas dos cigarros eletrônicos estão proibidas no Brasil desde 2009, com base numa resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo a Anvisa, nos últimos 2 anos, 727 propagandas destes dispositivos foram tiradas de circulação. Não é difícil achar ofertas do produto na internet. Ele é oferecido até como um método para parar de fumar.
Um estudo apontou que pelo menos 650 mil pessoas usam vaporizadores no Brasil. A Anvisa enviou um alerta aos médicos pedindo que notifiquem casos suspeitos e investiguem uma possível relação dos sintomas com o uso dos cigarros eletrônicos. Esse cigarro tem uma alta concentração de nicotina, está sendo lançado para o jovem usa na sua inocência e curiosidade, em pouco tempo ele está dependente e pode sofrer uma intoxicação nicotina grave que produz grande agressividade nos jovens, que está sendo um problema. Eu fico imaginando aqui, eu não sei porque eu também não fumo, eu nunca fumei na minha vida, mas para quem fuma, né? Você viu que o rapaz aí, ele gastou R$300 para se envenenar. R$300 ele gastou. Segundo aí, o pesquisador falou que 650 mil pessoas no Brasil, 650 mil pessoas no Brasil usam vaporizadores, que é esse cigarro eletrônico, esse aí que você está acompanhando. 650 mil, você vê que tem cidades, se você juntar várias cidades da Bahia, né, para essa população. E para se matar. O cigarro tradicional já é horrível, né? Já é um absurdo. O cigarro, você próximo de uma pessoa que está fumando, de repente você está sendo... O fumante passivo sofre bastante. Porque você não fuma, a pessoa chega do seu lado, está fumando, e você é obrigado a ter que compartilhar com ele aquela fumaça, aquele troço fedido, horroroso. E o cigarro eletrônico é outra forma, né? Você vê, o alerta foi dado, né? E qualquer forma, o cigarro que for, charuto, cachimbo, o que for, é prejudicial à saúde. Eu fico muito triste quando vejo que as pessoas bancam ainda isso, essa indústria que só faz matar as pessoas. E depois vai para onde? Vem para o SUS. Aí você, leitos ocupados por pessoas que utilizam, que se matam por causa do cigarro e acaba ocupando também um leito, fica muito caro para a sociedade pagar isso. Mas vamos falar agora de saúde, esporte também é saúde, esporte é vida. Chegou a hora de a gente falar um pouquinho do esporte, falar o que aconteceu ontem, como é que estão os preparativos da dupla Bavi para esse final de semana. Tem jogo, né? O Vitória que joga hoje, joga também na terça-feira o Bahia, será uma sequência de 2 jogos em Salvador, enfrenta o Atlético Paranaense, sábado, 7 horas da noite, e também no São Paulo. Deixa eu aproveitar aqui e agradecer ao pessoal do Bahia, recebi uma mensagem agora aqui do pessoal do Bahia, convidando mais uma vez para a gente transmitir o jogo do Bahia pelo aplicativo do Bahia. Obrigado mais uma vez ao presidente do Bahia, a todos, né? Convidou a gente aí para transmitir ao vivo o jogo de sábado na Arena Fonte Nova. Um abraço aí para essa legião de torcedores tricolores que acompanham a gente. Toda vez que eu vou lá, a galera sempre acompanha. A última vez que eu transmiti um jogo lá, tinha 350 mil pessoas me acompanhou, viu, ao vivo pelo aplicativo do Esporte Clube Bahia. Vamos começar a falar sobre o Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos ontem. 2 jogos isolados, jogos que estavam atrasados aí da tabela do Campeonato Brasileiro, que movimentaram, e vamos começar com o jogo do Corinthians, que superou o Lanterna e acabou vencendo a equipe. Você está vendo os gols aí, né? Já o Corinthians conquistou sua 3ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Ontem à noite, a equipe ganhou esse jogo por 1-0 da Chapecoense na Arena Condá, em duelo adiado da 21ª rodada, viu? Com resultado positivo, o Corinthians chegou aos mesmos 41 pontos do Santos, mas ficou em 4º lugar por ter uma vitória a menos do que o rival. O segundo colocado, Palmeiras, soma 46 pontos, enquanto o Flamengo tem 49. A Chapecoense, por sua vez, segue na lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 15 pontos. Você está vendo aí, viu? Corinthians foi para cima, esse gol de cabeça, você vê a bola falar no 5º andar do segundo, isso foi no segundo tempo, viu? Como vem desabendo, olha lá, subiu sozinho, testou, o goleirão ficou agora goleiro Gavião. Sabe o que é aquele goleiro Gavião? Só faz olhar, ó. Subiu lá no 5º andar, saiu aí o gol para a equipe. E interessante, viu? Você está vendo aí, o escanteio foi cobrado por Danilo Avelar. Você vai ver de novo aí na repetição. Ó, ele mandou de cabeça aí para o fundo das redes, né? Tá aí, ó. Danilo mandou de cabeça, né?
o Sornosa que fez esse cruzamento aí. Tá aí, 1-0. Vamos agora para o jogo entre a equipe do Atlético Mineiro e o Vasco, jogo no Independência. O torcedor ficou chateado do Galo, né? Com o gol marcado nos acréscimos, né? No segundo tempo, o Vasco acabou superando de virada o Atlético Mineiro por 2-1. Está vendo primeiro os gols aí, né? Esse jogo foi ontem, no estádio Independência, em duelo que havia sido adiado também da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Rossi, né, deixou o banco de reserva e ele botou para quebrar, viu? Aí a gente está vendo o gol e depois você vê o Vasco botando para quebrar. Olha para aí, ó. Vai entrar na área. Houve pênalti ali, né, gente? Foi. Mas sim, seu juiz. Olha lá, tá reclamando, ele foi pro VAR, vai correndo dar uma olhada. Vem aí com o cabelo dele todo assanhado, Rastafari apontou pênalti. Daí, ó. Pois é. E ainda dando destaque a esse jogo, né? O atacante Rossi, ele deixou o banco de reservas e foi decisivo aí para o triunfo ao marcar um gol de pênalti, ele viu aí, e dar o passe para outro gol. Daqui a pouco você vai ver. Aí o Rossi, ele cobrou, empatou o jogo e depois ele vai dar um passe aí para o outro gol. Né? Tá ainda a vibração ali do Rossi e aí onde mata o jogo, né? Olha o Rossi, ele vai, faz o cruzamento e saiu o gol, né? Lembrando que com o resultado o Vasco chegou aos 27 pontos, na 13ª posição, o time de Luxemburgo aí, o professor Lucha, sonhando aí com uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana e com 8 de vantagem para a zona de rebaixamento. O time, inclusive, já está próximo do Atlético Mineiro, que estava com 30 pontos em 10º lugar. Mais uma vez aí você vendo o primeiro gol do Atlético Mineiro, do Galo Mineiro, essa massa, né, da torcida do Galo. Quem já foi estar em Independência, você vê lá a cobrança, de escanteio, bola na área e ainda teve ali a contribuição com a zaga mamãe da equipe do Vasco, que depois o Rossi saiu do banco de reservas e botou para quebrar, acabou virando o jogo para a equipe do Vasco. Mais uma vez você vê aí, o torcedor do Vasco fica aí, olha, houve claramente aí um pênalti, né? E aí o árbitro do jogo acabou marcando. Venceu o jogo por 2-1, Vasco, né, para quem era um possível rebaixado, começa a ter reação. Os times cariocas, tirando o Flamengo, que está bem, o restante não está bem. O Botafogo ainda é aquele time meia boca, o Vasco brigando para não cair, assim como o Fluminense, que tem uma eterna dívida com o futebol brasileiro. Vocês lembram que o Fluminense ele foi para a Série C e da C subiu para A, assim como o Bahia, mas o Bahia voltou, pagou já tudo que devia o futebol brasileiro, no caso de benefícios aí por causa do Clube dos 13, mas o Fluminense ainda tem uma dívida grande com o futebol brasileiro. Não estou aqui tentando, meu torcedor do Fluminense, demonizar o time, não, mas seu time saiu da C para A, e até hoje está lá, todo mundo já pagou sua penitência. O Fluminense é o único que ainda não pagou, mas está aí sofrendo pra caramba. Vamos agora falar do Sport Clube Vitória. Vitória que joga hoje contra a equipe do Sport. O terceiro jogo, a gente está vendo imagens do treino rubro-negro, né? O torcedor do Vitória ansioso para o que vai acontecer hoje à noite, está pressionado pela zona de rebaixamento. O Vitória volta a campo hoje, o jogo será 9h30 da noite, torcedor. E vai enfrentar outro rubro-negro, o Sport de Recife, um clássico nordestino que será realizado na Arena Fonte Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vê, olha Caicedo aí, ó, bebendo a água. Pois é, os dois times possuem muitas coisas em comum. São da região Nordeste, conhecidos como rubro-negros, e foram rebaixados juntos à segunda divisão o ano passado, além de possuir aí leões como mascotes. Entretanto, as coincidências nesse ano param por aí. E por isso, esse pode ser considerado um clássico dos opostos. Por que isso, torcedor? Porque a equipe baiana vive uma temporada turbulenta e está na briga para fugir da degola da competição nacional. Para piorar aí a situação, alguns torcedores cobraram o elenco rubro-negro, lembra? A gente postou as imagens aqui, que foi lá no aeroporto de Salvador, na chegada, na segunda-feira após o jogo contra o Bragantino, e o clima nos bastidores do Barradão também esquentou ainda mais. Na 18ª colocação da Série B do Brasileirão, mesmo que vença o jogo hoje, o Vitória, torcedor, não vai deixar a zona de rebaixamento, viu? Isso porque o Londrina, primeiro time fora do Z4, tem 28 pontos e 8 triunfos aí no campeonato, enquanto o Rubro Negro está com 25 pontos em apenas 6 vitórias. Você vê imagens aí do treino rubro-negro,
Interessante que essa semana os jogadores do Vitória não quiseram dar entrevista. E o Marcelo Cortez que falou, né? O Baraca provavelmente não deve jogar hoje. Eu vi uma escalação que o pessoal do Vitória mandou agora, do time do Vitória, mas eu não vou antecipar aqui porque alguns jogadores ainda, pelo que a gente viu ontem do Cortez, pode realmente, de fato, estar desfalcando o Vitória no jogo de hoje. Lembrando que depois de hoje, o Vitória volta a jogar no Barradão. O jogo já de terça-feira contra o Oeste será no estádio do Barradão, em virtude da questão de o público está sendo muito pouco. O Vitória acaba devendo ao estádio da Fonte Nova. Já está devendo, né? E se hoje não conseguir colocar um número de torcedores suficiente no estádio da Fonte Nova, esse time do Vitória aí de novo vai ficar com a dívida maior com a Arena Fonte Nova. Complicada a situação, o Vitória vem aí numa competição, está muito aquém do que a gente esperava do Vitória, várias conjecturas, ontem mesmo a gente colocou aqui um suposto, deixar muito bem claro, um suposto diretor do Vitória, fazendo diversas acusações. A gente tentou entrar em contato ontem com a direção do Esporte Clube Vitória, não quiseram se pronunciar até agora. Eu acho que tem que se pronunciar. É fake? Não é, porque isso está criando um mal-estar danado. É verdade que alguns jogadores estão 3 meses de salários atrasados, é por isso o desempenho baixíssimo do time do Vitória. O torcedor precisa entender isso, direção rubro-negra, precisa. Há uma necessidade de uma manifestação, não tornar a imprensa como inimigo, não, mas a gente está querendo passar informação. Não adianta fazer treino fechado, não deixar a imprensa ter acesso e depois não poder dizer o que está acontecendo. Precisa desconstruir. De fato, está com salários atrasados, a base realmente não está tendo condições de alimentar esses garotos, estão indo para casa mais cedo porque não tem alimento para esses jogadores. É fato que os jogadores estão 3 meses de salários atrasados, só que estão emprestados de outros clubes, como G2, que estão com salários de dia, porque é o time de origem deles que está pagando. Então são coisas que precisa aqui deixar muito bem claro, e o torcedor do Vitória aguarda um posicionamento aí da sua direção e a gente também. Vamos dando sequência agora, vamos falar do Esporte Clube Bahia, que se prepara após o último jogo contra o Avaí. O tricolor acabou vencendo e treinando, viu? Lembrando que o Bahia poucos jogadores conseguem chegar à situação aí do Gregory, que vai falar daqui a pouquinho, mas você está vendo aí, treino do Bahia, o tricolor é outro ambiente, é outra atmosfera. O Roger Machado, torcedor, não terá problemas com lesões e nem com jogadores suspensos de cartões. Não, no jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo será sábado, 7 horas da noite na Arena Fonte Nova, não tem problema. Olha a menina aí, a menina que fez o gol lá, o pessoal dizendo que ele fez o gol de sorte, fez nada, viu? A bola pegou, foi num jogador lá da equipe do Avaí, mas a bola entrou, ele bateu, a bola tinha endereço certo. O Bahia continua treinando, treina hoje e vai se preparando para o jogo de sábado, concentra já a partir da manhã, após o treino amanhã à tarde, o Bahia já prepara e concentra para o jogo de sábado na Arena Fonte Nova. Será uma sequência de 2 jogos. E lembrando, viu, torcedor, que só os torcedores do Bahia terão acesso à Arena Fonte Nova. Por que isso? No jogo contra o Atlético Paranaense, no jogo de ida, não disponibilizaram ingressos para o torcedor do Bahia. Eu acho foi um ato deselegante do time do Atlético Paranaense. E agora o Bahia vai retribuir toda a carga de ingresso. Todos aqueles setores, inclusive dos visitantes, serão disponibilizados para a torcida do Bahia. A expectativa é que seja um sábado de 35 a 40 mil torcedores que vão à Fonte Nova para torcer para o time tricolor que vem num bom momento. Por falar em bom momento, tem um jogador que vai completar 100 jogos pelo Bahia. É o Gregory, ele que veio de São Carlos, passou pelo time B do Santos e o Bahia comprou ele o ano passado. Esse volante que tem sido um dos melhores volantes do Brasil. Eu fico assim analisando que ele, o ano passado, foi o volante que mais roubou bola, né? Marcelo, inclusive, escala ele, né? O nosso editor aqui, diz que ele, no cartola dele, sempre ele é escalado, que ele é um dos maiores ladrões de bola, quando fala no sentido que o volante é aquele que faz o trabalho
trabalho sujo, de desconstruir jogadas, ele foi um dos que mais roubou bola no ano passado e continua com uma média importante esse ano. A gente não consegue entender, um jogador jovem não é convocado para a seleção brasileira, né? Você vê cada pernas de pau indo para lá, mas será porque é time nordestino? Pois é, e ele vai completar 100 jogos pelo Bahia, sábado agora. Segundo ele, é muito grato a esse momento e ao Esporte Clube Bahia. Vamos acompanhar o que fala esse volante tricolor, Gregory. Muita gratidão que eu tenho, né, pelo clube, que abriu as portas para mim, para o cenário do futebol. Meu primeiro campeonato grande aqui foi no Bahia. Então, é gratidão que eu tenho pelo Bahia. Estou muito feliz com essa marca. Agradecer todos os treinadores que passaram aqui, me deram a oportunidade de estar entrando em campo, vestir essa camisa. E espero conquistar coisas muito grandes ainda com essa camisa. Tá, o volante Gregory, volante tricolor, e começou, se eu não me engano, foi com o Guto Ferreira, né, que hoje é técnico do Sport. Vai enfrentar o Vitória hoje, e tá aí o Gregory. É um jogador jovem, talentoso, joga sério, não é de brincadeira, e encaixou bem no Esporte Clube Bahia, que tem montado um elenco importante. O Bahia que hoje é elogiado por vários técnicos, inclusive o Tite, né, elogiou a forma de jogar do Esporte Clube Bahia, e eu percebo cada dia que passa que o Bahia encontra um padrão de jogo. Quando o Roger chegou, eu via algo, né, assim. Hoje o Bahia já consegue fazer jogadas, principalmente pelas laterais, com Moisés e com o Nino, né? Tanto que o jogo contra o Avaí colocou uma marcação especial no Gilberto e também no Arthur, e esses jogadores ficaram... Quando eu falei aqui, Suíca disse, não, estudou o Bahia, o Avaí, mas tomou 0 na prova. Não, estudou, que você viu que eles conseguiram isolar essas duas peças importantes do Bahia, que é o Arthur, que puxa em alta velocidade, e o Gilberto. Mas só que ficou Elber livre, fez o gol de fora da área, e também o Nino Paraíba. São duas armas que o Bahia acaba usando, e o próprio Moisés. São algumas jogadas que o tricolor começa a fazer quando joga contra times retrancados. O Bahia teve dificuldades contra o Goiás aqui, porque foi um time que jogou por uma bola, contra o Fortaleza, contra a equipe do Cruzeiro. Então essas 3 equipes aqui foram jogos difíceis. Eu fiz um jogo inclusive contra o Cruzeiro, que se retrancou logo, jogou por uma bola. Cruzeiro que vive momentos aí terríveis da competição. Muito bem, boa sorte pro Vitória hoje, viu? Jogo 9h30 da noite, jogo de quinta-feira com chuva, 9h30 da noite, vou te contar, viu? É de matar o guarda. Mas, torcedor, esse é o momento de mostrar que é torcedor. Tem que ir apoiar o Vitória, como os torcedores do Figueirense fizeram lá, apoiaram o time. Eu acho que esse é o momento de chegar junto. A gente fala aqui, transforma o fato em notícia, mas a gente quer que o torcedor do Vitória vá hoje para a Arena Fonte Nova. Vamos dar força ao Esporte Clube Vitória para enfrentar a equipe do esporte. Não é uma equipe, hoje é mais qualificada que o Vitória, mas nos confrontos, historicamente, o Vitória leva vantagem muito grande, e a gente espera que o Vitória hoje faça o dever de casa. Vamos dando sequência aqui o programa De Olho na Cidade. Daqui a pouquinho vamos falar sobre as manifestações que estão acontecendo em todo o Brasil em prol da educação. Inclusive hoje pela manhã houve manifestação. Ontem teve na reitoria da UFBA, estivemos lá, falamos ao vivo lá, professores, a classe estudantil também participaram, e hoje foi um grande ato que aconteceu no Campo Grande em direção à Praça Castro Alves. A gente fala isso daqui a pouquinho, como é que foi essa movimentação e toda essa luta em defesa da educação. Se não me engano, esse é a 6ª manifestação no Brasil, já que desde maio, né, houve aquele anúncio de contingenciamento lá dos valores para a educação, e aí houve uma manifestação em todo o Brasil. A gente volta daqui a pouquinho falando desses e de outros assuntos. Não saia daí não, continua com a gente no programa De Olho na Cidade. De Olho na Cidade. Apoio Quality São Salvador, Hotéis e Convenções. A AMA é a única OSCP da Bahia que trata exclusivamente do autismo. Atualmente atendemos de forma gratuita 208 autistas e possuímos uma longa lista de espera. Há 15 anos, a AMA funciona em uma casa alugada e sem as condições adequadas para o atendimento. Recebemos da Prefeitura a doação de um terreno para a construção da sede própria e já garantimos o projeto e todas as licenças necessárias. Agora precisamos da união dos empresários, da classe política e, sobretudo,
tudo, da força do povo para realizarmos esse sonho. Ajude os 220 mil autistas da Bahia a terem sua casa de referência. Serão 4 módulos, incluindo a primeira residência terapêutica do Norte e Nordeste e toda a estrutura necessária para um atendimento digno e de excelência para os nossos anjos azuis. Visite nossa sede, nosso site, redes sociais e torne-se um doador mensal e junte-se à AMA para que esse sonho vire realidade. Baiana. Em todo tempo, em todo lugar, nada melhor do que estar com você, te emocionando, descontraindo, levando amor, alegria e prazer. Sempre levando alto astral, fazendo festa ao seu coração. A vida com você é uma alegria sem igual. Você faz parte da nossa estação. Líder FM, oh, Líder FM, Líder FM, oh, Líder FM, Líder FM, oh, Líder FM. O seu tempo é muito precioso. Por isso, não o perca se estressando com certos serviços. Procure já uma empresa de terceirização como a Abril Soluções e Serviços. Somos a empresa certa, pois prestamos serviços de portaria, limpeza, manutenção de áreas verdes, táxi, fretamento e aluguel de veículos, entre outros. Aqui, buscamos maximizar o seu tempo através da terceirização de mão de obra e dos serviços. A qualidade de nossos trabalhos é resultado da nossa experiência. Anuncie! Líder FM 96,5 713418-4306 3418-4300. E-mail atendimento liderfm@gmail.com. Líder FM 96,5. Anuncie aqui e seja número 1. Um mosquitinho tão pequenininho, capaz de causar um problemão. Mais de 1,5 milhão de brasileiros foram infectados pela dengue. Foi confirmada a primeira morte por Zika vírus no país. Foram registrados no país 17 mil casos suspeitos de chikungunya. Faça a sua parte no combate ao Aedes aegypti. Não deixe água parada. Armazene latas e garrafas com a boca para baixo ou em local coberto. Deixe os vasos sanitários com a tampa fechada. E não esqueça, caixas d'água devem estar sempre muito bem vedadas, assim como os ralos. Perder para um mosquito é o fim da picada. Participe dessa luta. Há 17 anos, o Grupo Alerta Pernambués promove dignidade às pessoas que se capacitam através dos cursos e oficinas de qualificação socioprofissional ofertados pela instituição em diversas áreas: culinária, artesanato, informática e apresentação pessoal, sempre contando com parceiros e voluntários. O GAP, transformando vidas. Baiana. De olho na cidade. Apoio Quality São Salvador Hotéis e Convenções. Rua Doutor José Peroba, número 244, Estiep, Salvador. Reservas pelo telefone 3617-3300. De volta ao vivo, aqui pela TV Baiana, canal 6.1 HD. Obrigado pela sua audiência. Esse é o programa De Olho na Cidade, essa edição desta quinta-feira, 3 de outubro. Obrigado a turma que nos acompanha pelo Facebook. Um abraço para você, obrigado que interage conosco. A turma também do YouTube, Instagram, como diz um grande amigo meu, Instagram. Obrigado para vocês que nos acompanham aí por essa ferramenta, e a turma também que tem enviado mensagem para a gente. Muito obrigado, viu? Você que participa do programa De Olho na Cidade. Temos um par de ingressos da Rede Cinemark para você que tem participado aqui do nosso programa. Vamos falar agora sobre aquela discussão no STF, onde os ministros, né, têm discutido a respeito desse assunto e como essa votação lá pode influenciar diretamente na Lava Jato. E ontem tivemos mais um capítulo dessa história.
É necessário o prejuízo. Na semana passada, a votação ficou em 6-3 a favor do acusado se pronunciar por último nos processos judiciais. Fechou em 7-4. A condenação do ex-diretor da Petrobras, Márcio Ferreira, também foi anulada por 6-5. Foi o pedido de habeas corpus dele que originou a discussão no Supremo. A decisão pode afetar cerca de 140 condenações da Lava Jato, inclusive do ex-presidente Lula. Para definir isso, o presidente do Supremo propôs que fosse criada uma tese sobre o assunto. Eu colho o voto em relação a fixarmos tese ou não a partir do relator. Eu voto, como eu sugeri inicialmente, voto a favor de fixarmos uma tese. Acompanho Vossa Excelência. Ministro Alexandre. Eu voto contrário. E vou acompanhar Vossa Excelência, que eu voto, presidente, veementemente, no sentido de que aqui, mais do que em todos os por enquanto, casos, se fixa a tese ou não. Precisamos fixar uma tese. Eu acompanho Vossa Excelência quanto à oportunidade da fixação da tese. Afirmo que estou de acordo com Vossa Excelência de que deve ser fixada uma tese, tendo em vista que esse julgamento do plenário é público notório, que ele vai repercutir para todo o judiciário penal brasileiro. É como pronuncio quanto à admissão ou não da modulação. Contra, portanto, acompanhando o ministro Alexandre de Moraes. Entendo que não cabe a edição de uma tese transformando um processo subjetivo em processo objetivo. É altamente conveniente a formulação de tese, neste caso, especialmente em face da delicadíssima questão que o Supremo Tribunal Federal acaba de decidir. Por maioria, ficou decidido a formulação de tese em relação ao tema que foi discutido e votado no HC que já está proclamado, vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio de Mello. Eu não sei se é o termo correto, o juiz de 6, é isso? Não sei se é o termo. É isso, diretora? Juiz de 6, que eles falam, esses termos que... Eu vou te contar, eu estava vendo uma vez o pronunciamento desses ministros aí do STF, eu não entendia nada. Eu não entendi absolutamente nada. Precisa ali botar legendas embaixo para a gente entender o que esses caras falam. Enfim, continua as cenas dos próximos capítulos e a gente acompanhando de perto o que acontece em Brasília. Muito bem, vamos dando sequência ao programa de Olho na Cidade. Olha, ontem teve a manifestação na reitoria da Universidade Federal do Estado da Bahia, reuniu professores, estudantes de várias instituições de ensinos, tanto do Estado, do município e também das instituições federais em prol da educação. Ontem estivemos por lá e acompanhamos de perto toda a movimentação que foi uma preparação para o evento de hoje. O Brasil inteiro discutindo os cortes na educação. O corte de verbas, a falta de investimento pelo governo federal mobilizou diversos setores da sociedade em defesa da educação. O ato reuniu diversos professores e alunos de universidades federais e estaduais na reitoria da Universidade Federal da Bahia, no bairro do Canela, em Salvador. Uma das pautas discutidas foram o Fundeb e também o Futuri, que é também apoiado pelo governo federal e estadual. O governador da Bahia disse que a Bahia seria um polo de resistência ao fascismo, né? E é nesse sentido que nós entendemos como completamente desconectado desse discurso a proposta do governo de, por exemplo, abrir um edital para que haja a administração pública, a administração das escolas seja feita por organizações sociais. Isso tem uma conexão direta com o futuro que está sendo proposto a nível federal. Por isso nós entendemos e apelamos ao governo do Estado que, de fato, faça valer seu discurso de que a Bahia não se renderá a esse discurso fascista, a esse discurso que quer desmontar a escola pública, a universidade pública. Para quê? Para que o setor privado possa se prevalecer, né, e fazer valer a sua visão de lucro, a sua visão de uma universidade que não é a que nós queremos.
Então, nós temos essa compreensão e estamos na luta. Segundo o professor Rui Oliveira, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica corre o risco de acabar em 2020. É um ato nacional construído pelas entidades que defendem a educação na estrutura sindical. Então, aqui na Bahia, a PLB Sindicato, a APUB, a DUNEB, a SUFRA Sindicato, UNE, UBS, ABS, etc., Sinacef, nós estamos construindo nos 2 dias. Hoje tem um ato aqui na reitoria, onde todas as entidades vão se pronunciar dizendo o que pensam e quais são os ataques mais incisivos da educação. O governo Bolsonaro, até hoje, o Fundeb, que é o financiamento da educação básica, ele vai acabar em 2020 e não tem ainda uma PEC aprovada. Caso não seja aprovada, vamos perder a carreira, vamos perder a gestão, vamos perder o piso, vamos perder a reserva da carga horária e outras políticas de programa de formação de professores. Então, para a gente é importante um ataque do governo federal em todos os níveis da educação básica, o ensino superior, creche, pré-escola, educação infantil. E no plano estadual, também na Bahia, o governo quer implantar o Futuro Ensino Educação, entregando a gestão pública da educação para organizações sociais, que é um verdadeiro atentado nesse ano em que Bolsonaro tenta também acabar com a educação. De acordo com o representante do Sindicato dos Funcionários das Universidades no Estado, os cortes de verbas estão afetando o funcionamento e atendimento à população que necessita dos serviços públicos de saúde oferecidos pelas universidades e 3.500 profissionais dos setores técnicos administrativos de várias instituições federais na Bahia paralisar as atividades. Essa paralisação ela é uma paralisação nacional, mas ela envolve 5 instituições: a UFBA, a UFRB, a UFSB, a UFOB, a Unilab. E a gente está na discussão, na busca de mais orçamento para as universidades, porque ao governo cortar o orçamento, ele está prejudicando seriamente a educação, a pesquisa. Veja vocês, nós temos um hospital universitário que precisa do recurso para atender a população mais carente que vem do interior do estado, e agora com esse projeto Futurice vai abrir a possibilidade da privatização desses hospitais, ou seja, você disputa a vaga do SUS e vai disputar pelo plano de saúde. Aí a pergunta é, quem será atendido primeiro? O atendimento do SUS ou o convênio com o plano de saúde? Então nós defendemos a universidade pública, o nosso hospital 100% SUS, que atenda a população carente. Tá aí essa movimentação, inclusive hoje, aqui em Salvador, né, pela 6ª vez, aconteceu aí também esse movimento, essa marcha pela educação. Saiu às 9 horas da manhã, a concentração foi aí são os alunos, né, já na reitoria da UFBA se preparando para ir ao Campo Grande, onde se juntou lá com sindicalistas e professores e outros alunos. Amanhã você vai acompanhar a matéria de perto sobre a movimentação. Vamos ficando por aqui, o programa de Olho na Cidade. Um abraço para você, muito amor e paz. Amanhã estaremos de volta já no comando de Luiz Carlos Suíca. Tchau, boa quinta-feira. Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. O presidente Bolsonaro diz que mortes causadas por policiais são um sinal de que agentes trabalham. Ao lado do ministro Sérgio Moro, Bolsonaro